E aí, gurizada do Legacy, mais um vídeo sobre o Defintex para vocês. E nesse vídeo nós vamos falar sobre arquétipo mais odiado que, do meu ponto de vista, que é o combo. Falaremos então dos decks de combos mais relevantes do formato, como cada deck funciona, cartas que dificultam o combo e uma estratégia geral de como nós podemos tentar ganhar desse arquétipo. Solta a vinheta. Então, começando pela estratégia geral, como qualquer deck de combo, o objetivo do baralho do combo é juntar as peças para combar o mais rápido possível. Então, para que nós possamos ganhar deste tipo de deck, eu calculo normalmente que a nossa chance de vitória é 30% contra 70% de um deck de combo. Então, a única estratégia que eu vejo, do meu ponto de vista, para o Defintex ganhar desse tipo de baralho é nós tentarmos bater no oponente o mais rápido possível. É ganhar dele antes dele combar. Isso eu estou falando do primeiro jogo, que a gente ainda não tem o recurso do sideboard para tentar contornar. Aí, óbvio, né? Com os outros... Depois com um sideboard já muda um pouco a estratégia, mas eu acredito que a estratégia principal, se tu sabe que tu vai jogar com um oponente que tem um deck de combo, tentar ligar para vir aquelas cartas do main deck que já dão uma dificultada no combo e tentar ganhar dele antes dele combar. Então vamos começar pelo primeiro deck de combo, que é o Reanimator. Então, a estratégia do Reanimator é colocar criaturas poderosas no cemitério, como Griselbrand, Atraxa, Archon, usando Entomb e Faithless Looting para descartá-las, e no caso o Entomb para tutorar, e retornar do cemitério utilizando cartas como Reanimate e Animate Dead. Ele utiliza aceleradores de mana como Lotus Petal, Dark Ritual para gerar mana nos primeiros turnos e cartas como Toadseize e o Mask para controlar a mão do oponente. Cartas-chave deste deck é o Entomb, Faithless Looting, Reanimate e Animate Dead. Cartas que dificultam o deck. Então, Rest in Peace, Surgical Extraction, Leyline of the Void, com Timing Priest, Leon Sash e Grafdigger's Cage. O ponto fraco desse deck é que ele praticamente depende do cemitério para fazer o combo. E o ponto forte é que ele utiliza descartes e aceleradores de manas para combar nos primeiros turnos. Nadu. Ele utiliza o Nadu com Nomads Encore para acelerar a compra e a curva de mana, enchendo a mesa de criatura para acabar rapidamente com o oponente. Ele utiliza cartas como Grand Sun Zenith para tutorar o Nadu e o Spring Hearts Nantu para gerar fichas 1/1 para cada terreno que entra em jogo. E utiliza Foe para controlar a mesa. As cartas-chave deste deck são o Nadu, o Nomads Encore e o Grand Sun Zenith. Cartas que dificultam esse deck, então seriam a Caracas, a Pit Needle, nomeando o Nomads Encore, Grafdigger's Cage, que ele não consegue utilizar o Grand Sun Zenith, e Containing Priest, que faz a mesma função, anular o Grand Sun Zenith. O ponto fraco desse deck é que ele depende do Nadu para acelerar o baralho, e o ponto forte é que quando o Nadu e Nomads Encore estiver na mesa, dificilmente nós conseguiremos controlar a mesa. Outro deck conhecido do formato, o Painter, utiliza o Painter Servante para deixar todo o jogo de uma cor só, juntamente com Grindstone para tombar o deck do oponente de uma vez. Ele tutora peças do combo com Goblin Welder e Goblin Engineer, colocando artefatos no cemitério e retornando para o jogo.
e utiliza Pyroblast e Red Elemental Blast para proteger o combo, e cartas como Ensnaring Bridge para trancar a mesa. Então as cartas-chave desse deck são Painter Servant, Grindstone, Goblin Welder, Goblin Engineer. Cartas que dificultam o deck: Rest in Peace, Surgical Extraction, Leyline of the Void, Pit Needle e Wasteland. O ponto fraco desse deck é que ele precisa do Painter Servant e do Grindstone na mesa para combar. O ponto forte é que ele pode mudar a estratégia do deck de combo para agro, utilizando a Urza Saga enchendo a mesa de token Constructor e te batendo. O 12 Post ou Cloud Post Ramp, ele utiliza cartas como Urza Tower e Cloud Post em conjunto com Planar Nexus para aumentar rapidamente a curva de mana e conjurar cartas como Karn, the Great Creator, e tutorar a Mystical City Lattice, bloqueando todas as habilidades das cartas. Ele usa Sowing Mycospawn para atrasar o oponente, ao mesmo tempo que tutora terrenos, e The One Ring para aumentar a compra de recursos. As cartas-chave desse deck são o Karn, Great Creator, a Mycoscint Lattice, o The One Ring e a Sowing Mycospawn. Cartas que dificultam o deck: Pit Needle, Wasteland, Rishadan Porto, Surgical Extraction e Phyrexian Revoker e Dumping Sphere. O ponto fraco é que ele depende do Planar Nexus para acelerar a curva de mana. O ponto forte é que ele consegue aumentar a curva de mana muito rápido com Crop Rotation e o Sowing Mycospawn. Mystic Forge. Utiliza Mystic Forge para conjurar cartas de artefato do topo do baralho, e Glaring Flashhacker para gerar mana e causar dano. Tem a possibilidade de combar com Karn, tutorando a Mycoscint Lattice para ganhar o jogo. Usa The One Ring em conjunto com Paradox Engine para comprar as peças do combo. As cartas-chave desse deck são o Glaring Flashhacker, o Mystic Forge, o Karn, the Great Creator e a Mycoscint Lattice. Cartas que dificultam esse deck é a Pit Needle, o Kataki, o Arsage, Phyrexian Revoker e Serenity. O ponto fraco do baralho é que ele é composto apenas por artefatos, e o ponto forte é que ele consegue gerar mana muito rapidamente. Se invocar Mystic Forge, acelera ainda mais o combo. Cephalite Breakfast. Ele usa o Cephalite Ilusionista em conjunto com Nomad's Encore ou Shuko para tombar todo o deck e invocar a taça e ganhar o jogo. O oponente pode invocar a taça do cemitério com Dread Return, sacrificando a Narcomoeba e usando flashback. Para defender o combo, ele usa Force of Will e Teferi Time Ravel. As cartas-chave desse deck são Taça Oracle, Dread Return e Narcomoeba. Cartas que dificultam o deck: Hip, Containment Priest, Surgical Extraction, Angel's Grace, Wasteland e Leon Sash. O ponto fraco desse deck é que ele tem que tombar todo o baralho para que a habilidade da taça funcione. E o ponto forte é que ele pode mudar a estratégia do deck e atacar com tokens gerado pela Urza Saga. Show and Tell ou Sneak and Show. Ele utiliza cartas como Show and Tell e Sneak Attack e Eureka para invocar criaturas como Atraxa, Enraku e Griselbrand, gerando grande valor à mesa nos turnos iniciais. Algumas versões utilizam Show and Tell para colocar a Omnisciência na mesa, podendo invocar criaturas e feitiços sem pagar seu custo de mana. As cartas-chave desse deck é Show and Tell, Sneak Attack e Eureka. As cartas que dificultam o deck é Containment Priest, Pit Needle, Deafening Silence e Eternal Sworn Canonist. O ponto fraco desse deck é que ao usar o Show and Tell, ele permite que o oponente coloque alguma carta da mão sem pagar o custo de mana. E o ponto forte é que ele consegue combar no turno 0. Doomsday.
Ele usa o Doomsday para arranjar as cartas e montar o combo, utilizando Street Rage e Edge of Autumn para comprar as cartas restantes e invocar a taça da mão. Ele usa Daisy e Fool para controlar o oponente. As cartas-chave são Doomsday, Taças Oracle e Street Rage. As cartas que dificultam o deck: Angel's Grace, o Sanctum Prelate para 3 para te dar no Doomsday e a Pit Needle no Street Rage. O ponto fraco é que ele tem que tombar todo o deck para que a habilidade da taça funcione. E o ponto forte é que ele consegue montar o combo muito rápido se vier com Ritual e Doomsday na mão inicial. Dark Depths ou Naya Depths. Utiliza o Dark Depths em conjunto com Thespian Stage para copiar o Dark Depths e colocar uma ficha 20/20 voadora indestrutível na mesa. Utiliza Crop Rotation e Elvish Reclaimer para tutorar os terrenos. E Seijiri Step e Sylvan Safekeeper para proteger a ficha 20/20 quando estiver na mesa. As versões em preto utilizam a Vampire X-Mage para remover os marcadores do Dark Depths e Thoughtseize para controlar a mão do oponente. As versões em verde e branco usam o Knight of Helicary para buscar terrenos e atacar com ele também, uma vez que quanto mais terreno ele tiver no cemitério, mais forte o cavaleiro fica. As cartas-chave desse deck são Dark Depths, Thespian Stage, Crop Rotation e Elvish Reclaimer. Cartas que dificultam esse deck: Rest in Peace, Leon Sash, Caracas, Wasteland, Pit Needle no Sylvan Safekeeper ou no Thespian Stage e no Vampire X-Mage também. O ponto fraco é que ele é um combo lento, pois ele depende do Elvish Reclaimer ou do Crop Rotation para montar o combo. E o ponto forte é que ele é um combo muito consistente, pois quando a ficha 20/20 está em jogo juntamente com o Sylvan Safekeeper, muito difícil vai ser de remover ela. Storm ou TES, que na verdade seria a abreviatura de The Epic Storm. Então o objetivo do Storm é conjurar várias mágicas no mesmo turno, aumentando a contagem de Storm e finalizando com Tendrils of Agony para eliminar o oponente. Para buscar as peças do combo, utiliza cartas como Burn Wish, Echo the Eons e Berserk the Mirror. Utiliza Thoughtseize e Veil of Summer para proteger o combo. As cartas-chave desse baralho são Berserk the Mirror, Tendrils of Agony e Lion's Eye Diamond. Cartas que dificultam o deck: Rest in Peace, Deafening Silence, Eternal Sworn Canonist, Angel's Grace, Vashing Bubble, Sanctum Prelate para 4 para pegar Berserk the Mirror e Tendrils of Agony. E Thalia, a Guardiã of Tavern, também ajuda a dificultar o combo. O ponto fraco desse deck é que quando começa a contagem do Storm, se o oponente tiver qualquer carta que quebre essa contagem, dificilmente ele vai conseguir retornar para o jogo. E o ponto forte é que ele consegue combar nos primeiros turnos do jogo. 0, 1, se a mão dele vier muito boa, ele consegue combar até no turno 0. Elfos. Enche a mesa com criaturas verdes e depois invoca o Craterhoof Behemoth para atacar com todas elas, causando 20 ou mais de dano em um único ataque. Ele usa Glimpse of Nature para comprar várias cartas no mesmo turno e Green Sun Zenith para tutorar as criaturas-chave do combo. As cartas-chave desse deck são Glimpse of Nature, Natural Order e Craterhoof Behemoth. Cartas que dificultam o deck: Eternal Sworn Canonist, Containment Priest, Holy Light, Umezawa GT, Citadel of Wreck Cage, Grafdigger's Cage e Spirit of the Labyrinth. O ponto fraco desse deck é que ele precisa de pelo menos 5 criaturas na mesa, mais o Craterhoof Behemoth atacando para matar o oponente. E o ponto forte é que ele enche a mesa de criaturas muito rapidamente. Dredge.
O objetivo do deck é encher o cemitério utilizando a habilidade de Dread das criaturas como Golgari Grave Troll e Stinkweed Imp. Com a Bridge from Below no cemitério, o oponente consegue colocar fichas de zumbi 2/2, sacrificando as suas criaturas com Cabal Therapy e Dread Return. Tem outra versão que tomba todo o deck e invoca a taça para ganhar o jogo. Cartas-chave desse deck: Bridge from Below, Golgari Grave Tool e Stinkweb Imp. E taças Oracle. Cartas que dificultam o deck: Rest in Peace, Lion Sash, Surgical Extraction e Grafdigger's Cage. O ponto fraco desse deck é que ele depende exclusivamente do cemitério para ganhar o jogo. E o ponto forte é que ele consegue encher o cemitério de criaturas muito rapidamente. Se ele conseguir colocar a ponte no mesmo tempo em que ele consegue encher o cemitério, ele consegue colocar muitos zumbis 2/2 na mesa. Bom, como eu disse no começo do vídeo, deck de combo para nós que usamos FNTX realmente é muito difícil de ganhar. Ou ele tem que vir com um combo muito devagar, ou nós conseguimos controlar a mesa e bloquear o combo muito rapidamente. Então a minha dica para decks de combo é tentar ligar para ver as cartas que mais dificultam ele. Tentar jogar mais na defensiva no segundo ou no terceiro game. Então pessoal, se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, postem nos comentários. Esse vídeo eu fiz dando uma pequena amostra de como cada deck de combo funciona e algumas cartas que vocês podem utilizar para ajudar a contornar. Se tiver outras cartas, coloquem nos comentários para que nossa comunidade do DefenTech aproveite essas informações. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima!